Lembre-se que se você não conhece o outro negociador, ele pode vir, por exemplo, com os 2 pés no peito, né? Ele pode ser agressivo com você logo de cara. Olá, aqui é Dani Farinhas e eu vou ajudar você, advogado negociador, a dobrar o número dos seus acordos. Já vai deixando aqui o seu like para não esquecer depois, se inscreve aqui no nosso canal e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Talvez você já tenha passado pela seguinte situação na época da faculdade. Você chega lá na tua sala de aula e o professor diz que hoje vai ter uma prova surpresa ou um trabalho que vale, por exemplo, metade da média final. E aí você fica um pouco nervoso, mas faz a prova, né? Porque não tem o que fazer. E a sua nota provavelmente não tenha sido uma nota muito boa nessa prova ou nesse trabalho. Por que isso aconteceu? Porque você não se preparou. A preparação é uma etapa crucial antes de fazer qualquer coisa, né? Antes de uma negociação, é muito importante que nós estejamos muito bem preparados. Então, eu sempre começo as minhas negociações fazendo uma autoanálise. Qual que é o meu estilo, né, o meu perfil de negociadora? Quais são os meus pontos fortes? O que eu vou negociar? E o que está favorável para mim nessa negociação? Depois, eu posso pesquisar sobre a outra pessoa com quem eu vou negociar, porque isso vai influenciar na minha negociação. Se eu souber qual que é o perfil dele, como que ele negocia, se tem algum ponto forte, algum ponto favorável para ele, enfim, isso vai, sem dúvida, influenciar na minha negociação. E também é importante considerar o contexto como um todo que você está negociando. Ou seja, as condições de mercado, por exemplo, se você vai comprar um imóvel, qual que é o preço do metro quadrado ali naquela região, tá? Um exemplo aí do nosso cotidiano, né? A concorrência, as tendências econômicas, enfim. Compreender esse cenário geral também vai ajudar você a verificar a tua estratégia e a tua abordagem de negociação ali. Em relação ao perfil do outro negociador, muitas vezes é possível que a gente não tenha acesso, né? Mesmo pesquisando, a gente não saiba quem ele é, como ele se comporta, enfim. Mas, quando isso acontece, é importante que a gente esteja preparado para usar aí o nosso ponto forte, tá? E aqui eu faço um paralelo à minha situação quando eu vou lutar, quando eu vou competir nas artes marciais. Eu já comentei com vocês aí em outros vídeos que eu pratico artes marciais, né? Muay Thai e Jiu-Jitsu. E especialmente no Jiu-Jitsu, eu participo aí de diversos campeonatos, gosto bastante de competir. E nem sempre eu tenho acesso às minhas adversárias. Às vezes eu não tenho acesso, eu só fico sabendo no dia ou um dia antes com quem eu vou lutar, dependendo do campeonato. E às vezes, mesmo sabendo com quem eu vou lutar, eu pesquiso aquela pessoa nas redes sociais e eu não encontro muitas informações. Então, o que eu faço? Quando eu encontro informações, eu procuro estudar mais ou menos qual que parece ser a estratégia de luta daquela pessoa para adaptar a minha estratégia. E quando eu não tenho informações, aí eu vou usar o que eu mais tenho de forte, de favorável, as minhas habilidades propriamente ditas. E é a mesma coisa que você tem que fazer nas negociações. Eu trago isso da luta para as minhas negociações. Então, se eu sei como que a outra pessoa se comporta, se eu já negociei com essa pessoa, ou se eu pesquisei sobre ela e descobri mais ou menos como que ela, quais são os seus padrões aí de comportamento, eu posso estudar uma estratégia para adotar ali na minha negociação. Falei para vocês também em outro vídeo já dos perfis negociadores, né? Que existem estratégias para adotar, para utilizar para cada perfil. Então, posso trazer isso, sim, para minha negociação. Agora, se eu não sei, aí eu vou colocar os meus pontos fortes em jogo. Vou trazer tudo que eu tenho de habilidade aí, de ponto forte, favorável para essa negociação. O que eu preciso fazer também nessa etapa de preparação? Preciso estabelecer metas, né? Definir metas específicas e realistas é uma questão essencial para orientar a sua negociação. Então, você precisa se perguntar quais são os resultados que eu desejo, quais são os meus interesses
interesses e as minhas necessidades. Ver se você consegue identificar os do outro também, isso é muito importante. E determinar metas claras em termos de preço, prazos, condições e outros aspectos que você considere relevantes aí para tua negociação. Você precisa, dentro dessas metas, estabelecer uma zona de possível acordo. A gente chama isso de ZOPA, tá? O termo ZOPA, zona de possível acordo, significa a faixa de valores em que você vai trabalhar. Por exemplo, quando a gente fala em vender um imóvel, né? Então, a faixa de valores que eu vou trabalhar é entre 100 e 110 mil, tá? Um exemplo, né, de venda. Então, eu quero vender por 110, eu posso chegar até um desconto de 100, tá? Essa seria a minha zona de possível acordo. E é muito importante a gente estabelecer limites claros para nós durante a negociação. Então, a gente vai determinar valor mínimo e máximo aceitável nos termos negociados, né? E tendo em mente sempre os limites que o nosso cliente estabeleceu, como advogados. Porque, normalmente, a gente está representando alguém e quem vai estabelecer esses limites é essa pessoa, é o nosso cliente. Também é importante a gente identificar a nossa BATNA. Vocês já devem ter ouvido falar nesse termo. BATNA significa Best Alternative to a Negotiate Agreement. Ou, em português, seria MANA, melhor alternativa à negociação de um acordo. O que isso significa? O que eu vou fazer se eu não fechar esse acordo? Ai, Dani, mas por que eu tenho que pensar nisso? Eu não tenho que ser otimista, eu não tenho que pensar positivo, que eu vou fechar o acordo? Tem, lógico, você tem que ser otimista, você tem que trabalhar para fechar o acordo. Mas, se você tiver em mente outras alternativas viáveis, isso vai aumentar a sua confiança e, consequentemente, o seu poder de negociação. Por quê? Porque se você não tem nenhuma alternativa, por exemplo, nossa, não consegui fechar o acordo, e agora? Você deixa isso transparecer para outra parte. Agora, se você tem outras alternativas viáveis, se você é criativo buscando essas alternativas, isso vai te gerar autoconfiança, vai transparecer para outra parte e pode te ajudar na hora de fechar aquele acordo. Depois de fazer esse planejamento inicial, definir suas metas, pensar em outras alternativas viáveis, você tem que planejar a tua abordagem. Com base em todas essas informações que você coletou, você vai criar aí um plano de ação para negociação. E isso eu indico que você faça até por escrito, tá? Seja num caderno, seja no teu computador, faz esse plano de ação escrito aí para tua negociação e pense em como que você vai abordar a outra parte. Quais argumentos você vai apresentar, como que você vai responder a diferentes cenários. Lembre-se que se você não conhece o outro negociador, ele pode vir, por exemplo, com os 2 pés no peito, né? Ele pode ser agressivo com você logo de cara. Se você tá falando com ele no telefone, ele pode desligar na sua cara, ou ele pode não deixar você falar. Então, todos esses cenários, e aí eu já penso, né, é bom a gente prever cenários negativos, porque cenários positivos, provavelmente a gente vai saber como lidar, né? Agora, esses cenários negativos é importante a gente prever para pensar em como a gente vai lidar com eles. E aí, ter um plano bem estruturado vai aumentar a sua confiança e a sua capacidade de adaptação a esses cenários na negociação. Então, eu sempre falo, antecipe esses possíveis obstáculos, né, para desenvolver estratégias para lidar com eles e esteja preparado para lidar com isso, com ameaças, manipulações emocionais, enfim. E aí, gente, ao abordar esses aspectos, você vai estar mais bem preparado para enfrentar a negociação com confiança, foco e estratégias claras. Lembre-se de que a preparação adequada é um fator crucial para alcançar resultados favoráveis em qualquer negociação. E assim, chegamos ao final de mais um vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos para ajudar o nosso canal a crescer, levar conhecimento para muito mais pessoas e juntos nós vamos dobrar o número dos seus acordos. Até a próxima!